Saiba a importância da realização de exames médicos periódicos. Comunicações. 2017 é o prazo limite para a implantação do 4G no Brasil. Conheça essa tecnologia. E mais, as últimas notícias do campus e o Fica a Dica Consciência Ecológica. É agora no Circuito FMG. Boa noite. Muitos brasileiros aproveitam o intervalo de final de ano e as férias para a realização de exames de rotina. Esse procedimento são essenciais para o controle e prevenção de doenças, especialmente na idade adulta. Joaquim foi diagnosticado com diabetes tipo 1, o caso mais sério entre os existentes há 10 anos. Desde então, a vida mudou. Na rotina, muitos exames para acompanhar o tratamento da doença, que não tem cura. Se eu soubesse disso antes, eu tinha feito esse controle antes, mas só depois da doença que eu tive essa consciência de estar procurando o médico de 3 em 3 meses. Eu não fico refém do plano de saúde e fico com antecedência, eu não vou na emergência, eu vou antes do que eu preciso, então já marco todos os exames antes. Na pasta do professor, todos os exames em dia, mas para manter a saúde sob controle, Joaquim ainda faz mais. É um grupo de diabéticos, né? Então tem as enfermeiras que orientam e com a participação do médico, vai falando a respeito do mês, dos 3 meses anteriores, o que a gente já fez, se nós praticamos esporte ou não, como é que está a alimentação, verifica-se todos os exames e aí ele depois chama individualmente cada pessoa e explica o que deve ser feito, qual a meta que deve ser feita para melhorar os resultados. E um dando um apoio ao outro também, contando as experiências, qual o tipo de alimentação que deu certo, qual o tipo de ginástica que está fazendo, caminhada, que é muito importante. Então tem esse grupo também de apoio. O hábito do professor pode não ser seguido por toda a sociedade, mas vale a pena. Segundo dados da Organização Mundial da Saúde, países que investem em prevenção economizam $4 na prestação de serviços para cada dólar investido. Ou seja, tratar as doenças custa mais caro do que preveni-las. E se é bom para os governos, melhor ainda para as pessoas que mantêm uma vida mais saudável, gastando menos. Nas ruas de Belo Horizonte, parece que os mineiros já conhecem a importância da realização dos exames preventivos. Todo mês eu tenho meu médico, faço colesterol, faço coração, faço tudo. Tá sempre então cuidando da saúde? Graças a Deus, minha saúde está bem, eu estou tranquilo. Sempre que precisa. Prevenção, colesterol, glicose, hemograma, tudo isso a gente tem que fazer. Fazer exames de rotina, os conhecidos check-ups, é muito importante, principalmente na idade adulta. Isso porque doenças diagnosticadas ainda no início podem ser tratadas como crônicas, não se tornando fatais. Além disso, o paciente vive mais e melhor. O exame preventivo tem essa importância, ele permite que você diagnostique doenças numa fase inicial e alterações que virão certamente se tornar doenças às vezes bastante graves. O médico explica que a melhor opção é procurar um clínico geral que vai direcionar o paciente a fazer exames que avaliem todo o organismo. A maioria pode ser realizada por homens e por mulheres, mas ainda há aqueles específicos para cada sexo. Por exemplo, todo homem depois de 45 anos tem que fazer uma visita ao urologista. Todos nós, muito antes dessa idade, devemos fazer uma visita ao dentista. No caso da mulher, o exame com o ginecologista e com o mastologista também é importantíssimo, porque pelo menos uma a cada mulher, é uma proporção muito alta, né, terá câncer de mama. Então, o exame ginecológico e incluindo o exame das mamas é de importância fundamental. Muitas vezes o diagnóstico ele é apenas precoce, você não faz a prevenção da doença, mas se você faz a prevenção fazendo com que o diagnóstico seja muito mais precoce, o tratamento, como eu disse no início, ele é mais simples. Segundo o Ministério das Telecomunicações, a internet já é o terceiro meio de comunicação mais usado pelos brasileiros, perdendo apenas para a TV e o rádio. O número de pessoas que acessam esse recurso via celular cresceu 65% em comparação ao ano passado. O número pode aumentar até 2017, prazo final para a implantação do sistema 4G aqui no Brasil.
Segundo o Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor, a 4G é a quarta geração de internet móvel. Sucessora da 3G, ela promete velocidade de conexão e de dados 10 vezes maior que a antecessora. Quem conversa com a gente sobre essa nova tecnologia é o professor titular do Departamento de Ciência da Computação, José Marcos Nogueira. Então, José, explica pra gente um pouquinho quais são as dificuldades de quem já aderiu à internet 4G. O que eles enfrentam? Na tecnologia de quarta geração de telefonia celular, misturada com comunicação de dados, é necessário ter uma cobertura dos sinais. Os sinais têm que chegar aos telefones e os sinais do telefone têm que chegar nas antenas. Então tem um investimento que tem que ser feito e é pouco a pouco que as empresas operadoras vão fazendo investimento e espalhando, expandindo a cobertura. Então a dificuldade é chegar ao sinal, chegar à antena. Então se eu tenho um telefone 4G, eu não vejo sinal, não vejo lá os palitinhos do 4G, é porque o meu telefone está certamente longe da antena mais próxima, da torre mais próxima. Por isso a dificuldade de encontrar uma delas, né? Professor, a gente viu aí um leilão entre as operadoras de telefonia e algumas ficaram fora, né? Não têm acesso a esse sinal. Por que isso acontece? Bom, essa é a opção das empresas, né? A questão talvez financeira, estratégica, né? Porque não sei por que eles não querem, né? Mas tem operadora que não entrou agora nessa faixa, mas ela já tem a faixa de frequência que foi do leilão anterior, então ela já também atende a 4G. Não com essa frequência nova, que a gente chama de 700 MHz, né? E professor, essa questão, por exemplo, o que a 4G representa na telecomunicação? O que ela traz de melhor? Olha, o que vai acontecer agora com a telefonia 4G, tudo vai se passar como se, mesmo voz e dados e multimídia e tudo, como se estivesse usando uma rede tipo internet. Ou seja, vai ser por exemplo, a sua voz vai ser transportada usando aqueles protocolos da internet, que é o protocolo que a gente fala IP, né? Então vai ser tudo dado agora, né? Não é mais o esquema específico também que a gente chama de comutação de circuito. Vai ser tudo por comutação de pacote. Então seria uma grande rede de pacotes que vai levar toda a informação. Tem vantagens grandes aí, uma delas é a redução de custo, vai ter um melhor compartilhamento dos recursos. Se tem um melhor compartilhamento dos recursos, o custo pode cair, né? Outra vantagem que se espera é a velocidade mais alta de transmissão dos dados, né? Na questão da voz não vai fazer muita diferença, mas a questão do dado, questão de multimídia, para quem quer ver cinema, filme, né, no telefone, isso pode ser importante. Claro que não é todo mundo que precisa dessas velocidades, né? O usuário comum, para fazer acesso à internet, a 3G é bem suficiente. Tá? Muito obrigada pelas informações, professor. Isabela Melano, para o Circuito FMG. Hoje comemoramos o Dia da Consciência Ecológica e o Fica a Dica mostra trabalhos manuais que unem reciclagem e uma decoração especial para o Natal. Então, a gente vai fazer aqui uma luminária feita com garrafa PET, né? E aqui, no caso, a gente vai tirar 12 fundos da nossa garrafa. Eu vou fazer a marcação aqui para o pessoal entender um pouquinho, né? Onde que a gente vai cortar a nossa garrafa. Então, é esse aqui que iremos fazer primeiro, tá bom? Então, vou furar aqui a garrafa. Eu vou cortar ela. Agora vamos fazer o momento dos nossos furos, né? A gente vai fazer sempre nessa subida que a garrafa dá. Então, no total vai dar 5 furos aqui. A gente vai utilizar o nosso ferro de solda, mas caso você não tenha em casa, você pode utilizar um prego esquentando ele. Depois de todas furadas, a gente vai utilizar os arames agora, né? Pra gente amarrar elas. Vamos fazer grupos aqui, né? Um grupo aqui com 5 garrafas aqui. 6 na verdade, né? 6 para cá e 6 para cá, ok? Eu vou manter um no meio aqui e esses 5 em voltas minha garrafa. E em cada furo desse aqui, eu vou colocar um fundo desse, tá? Amarrando. O próximo passo agora é juntar as duas partes, formando esse aqui, esse globo.
Agora, simplesmente, agora a gente vai pendurar ela na nossa lâmpada, né? E aí, forçando uma passagem aqui, olha. Vai forçar e enfiar a lâmpada aqui dentro. Da redação, Beatriz Vale traz as últimas notícias no Diário FMG. Boa noite, Beatriz. Boa noite, Bruno. Estão abertas as matrículas do Centro de Musicalização Infantil da UFMG para os alunos que pretendem continuar os estudos no ano que vem. São oferecidos diversos cursos para crianças de 6 meses até os 7 anos de idade. O projeto pretende usar a música e os instrumentos musicais para auxiliar no desenvolvimento infantil. Os novos alunos podem se inscrever a partir do dia 2 de janeiro. Mais informações no site cursoseeventos.ufmg.br. E também começam hoje as inscrições do programa Inglês Sem Fronteiras. São 30 turmas do curso presencial para alunos e servidores da UFMG. As inscrições devem ser feitas no site do MEC até o dia 12 de janeiro. E não se esqueça, para se inscrever é preciso ter realizado o exame TOEFL, já que a pontuação define o acesso às modalidades do curso. E agora, uma sugestão de passeio cultural. Começa amanhã, às 14 horas, no Museu de História Natural e Jardim Botânico da UFMG, a exposição Moringas do Vale do Jequitinhonha, Memória Preservada. As moringas são peças tradicionais do Vale e a maioria foi trazida da cidade de Caraí. As visitas podem ser feitas de terça a sexta-feira, das 9 às 4 da tarde e também nos finais de semana, de 10 da manhã às 5 horas da tarde. Esse foi o Diário FMG de hoje e eu volto amanhã. É com você, Bruno. Muito obrigado, Beatriz. E o Circuito FMG de hoje fica por aqui. Uma boa noite e até amanhã.